Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, nessa noite, bom que está aqui no quadro, hein? Nós vamos tocar nesses aspectos. A gente chegou ao capítulo 11, né, de 1 Coríntios. Começamos a tocar ali numa primeira parte e vamos tentar entrar mais neles. É claro que todas as riquezas que estão contidas ali, a gente não consegue extrair numa só reunião, né? Mas vamos tentar falar um pouco sobre esse aspecto, né? Da mesa, não, perdão, estava lá a mesa, voltou, né? É a mesa e a ceia, volta lá, isso, a mesa e a ceia do Senhor. Até o capítulo 10 de 1 Coríntios, a gente viu aspectos, né? Como lembrou o nosso irmão Ronaldo no domingo passado, então vou tomar a fala dele ali. Vou tomar posse dela, tá? Não é emprestada não, porque é do corpo, né? Então ele nos ajudou e isso ajuda a nos dar uma linha, né? Até o capítulo 10, todos os assuntos tratados, eles dizem respeito ao nosso relacionamento entre homens, né? Como salvos, mas que também temos uma parcela de humanidade que foi corrompida pelo pecado e, portanto, isso faz de nós pessoas com dificuldade de relacionar nessa nova vida que nós ganhamos, né? Nós agora vivemos a vida da igreja. O que é a gente fala vida da igreja? O que é a vida da igreja? É a vida santa, a vida cristã, a vida pela fé, de estar junto com os irmãos. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, somos nós. Não é uma organização ou um lugar, né? Eventualmente nós reunimos aqui nesse lugar, então quando nós estamos juntos, somos a igreja. E aí quando nós nos relacionamos, não apenas no momento da reunião, mas em todo o nosso viver, porque no dia a dia nós precisamos uns dos outros, né? Para muitos assuntos, e assuntos humanos, porque a gente lida com essa terra com as coisas humanas que nós temos, com os nossos olhos, com o nosso sustento, a gente precisa trabalhar, negociar, a gente precisa de ajuda. Às vezes um membro adoece, às vezes um membro tem um problema que precisa de ajuda, às vezes precisa de emprego, às vezes precisa de ajuda no casamento, às vezes precisa de ajuda financeira, enfim, somos uma família. Mas aí quando nós nos relacionamos, começam a aparecer vários aspectos que a gente começa a tentar equilibrar, né? Peraí, eu preciso viver pelo novo homem. O Senhor me deu uma nova vida, eu não posso mais viver do jeito antigo. E aqui, esse retrato que acontece nos 10 primeiros capítulos de Coríntios, não é diferente da nossa realidade. Isso manifesta as nossas preferências, né? Temos divisões, temos problemas de falta de crescimento espiritual, e por causa disso, às vezes a gente, né? Aqui eles queriam um levar o outro à justiça, depois teve problema de moralidade, eles não tinham capacidade de discernir entre como que devia ser uma vida matrimonial adequada, se podia se relacionar fora do casamento, como que era isso. Então eles tinham uma série de dúvidas. Até o capítulo 10, todos esses problemas que mostravam o quanto eles ainda eram imaturos, não tinham constituição acerca da verdade. E aí por isso a gente vai ver em 1 Coríntios várias vezes Paulo falando assim: quero que saibais, vocês precisam saber, ou não sabeis. O tempo todo ele está falando isso, né? E aí quando chega no capítulo 11, há uma mudança de esfera. Agora é um relacionamento vertical com Deus, porque começa falando sobre o encabeçamento. Logo no versículo 2 do capítulo 11 ele fala: quero entretanto que saibais, que todo homem, né? Que Cristo é o cabeça de todo homem, ou seja, há um encabeçamento, há um governo, há algo que precisa ser manifestado aqui na terra, e que enquanto a gente fica lidando com essas questões humanas, nós atrasamos o empreendimento de Deus de seguir adiante. Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela foi gerada a partir do sofrimento de Cristo, nós vamos tocar nisso nessa noite, mas ela também introduz uma nova era, a era do reino, a realidade do reino dos céus, ela começa a ser vivida na igreja. Mas se nós temos problemas, de infantilidade, de problemas diversos, como manifestar a realidade do reino dos céus? Complicado, né? Mas ao mesmo tempo o nosso ser anseia por isso, o nosso espírito anseia por isso. Então eu quero ler os versículos propostos para hoje. Aqui é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, vamos ler primeiramente ele, né? 1 Coríntios 10, 16, ele responde a duas perguntas, e nós até poderíamos
tirar a interrogação e colocar como uma afirmação. Diz assim, ó, porventura, o cálice da bênção que abençoamos, o cálice é da bênção, mas nós também o abençoamos. Não é a comunhão do sangue de Cristo? Sim, é a comunhão do sangue de Cristo. Esse é o cálice que nós tomamos. Depois, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, ele é a comunhão do corpo de Cristo. Aqui está falando relacionado à mesa do Senhor. Por isso, primeiro toca na questão do sangue, que nos qualifica a entrar, nos redime, e nós começamos a participar dessa mesa. Como fala aqui do versículo 21, na parte final, fala que nós somos participantes da mesa do Senhor. E se nós somos participantes da mesa do Senhor, nós não podemos nos envolver com idolatria, com demônios, com coisas assim. Nós participamos e comemos aquilo que nós trazemos para dentro do nosso ser, para ser a nossa constituição. Não deve ser nada relacionado a ídolo e muito menos a demônios, né? A gente sabe que ídolos e demônios têm uma relação muito em comum, né? Porque o demônio usa o ídolo para se esconder atrás dele. Então, esse é um grande problema. Mas voltando aqui para o assunto da mesa, o pão que nós partimos é a comunhão do corpo. E o sangue, tipificado pelo cálice que nós bebemos, é o cálice da bênção. O cálice é da bênção, mas o pão é da vida. João 6,35, o Senhor falou, eu sou o pão da vida, né? Ou o pão vivo que desceu do céu. Então o pão que nós tomamos, por um lado, ele é Cristo. Não é que aquele pão que nós partimos, nós vamos fazer aquela... agora é Cristo, eu não posso nem... Não, não é isso, irmãos. É que a realidade daquilo que nos alimenta em nossa fé cristã, por meio de ler a Bíblia, de orar ao Senhor e de reunir com os cristãos, né, os irmãos, o que nos alimenta é o próprio Cristo. O que me alimenta é o Cristo que é compartilhado pelo Juarez, pela Marlene. Não é quando ele me fala do negócio que ele tem. Sim, nós podemos tocar nesse assunto também, e eu devo orar por ele, para que o Senhor dê para ele suficiência e que ele esteja liberado na hora das reuniões. Não é isso, Juarez? E assim também o Ronaldo, ele trabalha, é um funcionário público, e precisa orar para que ele tenha um trabalho digno, para que a cabeça dele não seja tão enchida e ele possa estar apto a exercer as funções dele como um sacerdote, de pregar o evangelho, de cuidar da casa dele e de especialmente servir no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. Então, quando nós tocamos na mesa do Senhor, nós tocamos no Cristo. Primeiro, nós somos redimidos e bebemos aquilo que foi amargura para o Senhor, o sangue derramado dele, nós bebemos como bênção, cálice de bênção para nós. Foi isso que o Senhor disse, né? Aliás, eu quero abrir um ponto aqui muito interessante. Pode marcar aí, vamos lá para Mateus capítulo 26. Olha que convite é esse. Viu, seu Guilherme? Presta atenção nisso aqui, que isso é para você e para mim também, tá? Para nós dois. Aliás, para todos nós aqui. Quando o Senhor parte o pão aqui, a partir do versículo 26, eles estavam comendo, ali ele tinha ido comemorar a Páscoa, né? Ele ia celebrar a Páscoa, e ali foi a última Páscoa do Senhor, e aí ele estabelece a ceia do Senhor. E aí nesse momento ele parte o pão, toma do cálice e dá para todos. E aí no final ele fala uma coisa assim, olha que interessante, eu quero destacar o versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, por um lado, hoje o Senhor entrega como libação aquilo que Ele poderia tomar junto conosco. E Ele está esperando a cada um de nós. Ele está esperando que a gente faça duas coisas. Que a gente cresça em vida e se torne maduro. E anuncie a morte dEle até que Ele venha. Por quê? Porque a morte do Senhor é o caminho de entrada para todo ser humano. Para participar da bênção, para participar do sangue, do pão, para comer e beber Cristo, para ser introduzido no reino. Que tal? O Senhor abriu um caminho novo e vivo. Ele se entregou por nós. Então, quando nós anunciamos a morte do Senhor, ao celebrar esse momento da mesa do Senhor, nós estamos abrindo, porque você pode até dizer assim, mas eu posso fazer isso em casa, sozinho, orando pelas pessoas, posso ir para a rua pregar o evangelho, mas como criar o ambiente que produz o novo homem até a maturidade?
para ele então reinar com Cristo. Aonde tem a esfera onde que Deus pode governar? Não é na ONU, na Organização das Nações Unidas, não é na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nem de Birité, né, irmã Zônia? Não é na Assembleia, não é no Senado, não é num campo de futebol. Existe um lugar onde Deus pode manifestar a realidade do reino dele. Que lugar é esse? Aí o Senhor disse claramente antes da morte dele: eu edificarei a minha igreja. O problema nosso é que quando nós tocamos na questão da igreja, nós ainda vemos a igreja sob o aspecto de organização de homens ou de lugar onde nós reunimos. Por mais que a gente fale assim, eu tenho a visão do corpo de Cristo, a visão da igreja, irmãos, nós ainda somos muito limitados. A igreja é aquela que se casa com o Senhor. A igreja, ela começa na morte do Senhor, introduz o reino como realidade, mas o objetivo dela é introduzir a manifestação do reino, não apenas a realidade. Então cada celebração do Partir do Pão, ela tem uma significação tremenda. Esse primeiro aspecto da mesa do Senhor, ela diz respeito a todos nós horizontalmente, quando nós comemos e bebemos juntos, louvando o Senhor, entoando hinos, desfrutando da mutualidade uns dos outros, né? A Vaninha levantou, compartilhou, hoje ela trouxe o Guilherme, puxa, que alegria, o Guilherme agora está junto conosco, mais um membro para poder enriquecer as nossas reuniões. Eu não quero desprezar o Cristo que tem dentro dele, porque não importa o tamanho, não importa o quanto tempo de vida cristã, não importa se a sua semana não foi tão boa e você não teve tempo de entrar na palavra como você queria, mas cada reunião da igreja você é importante para compartilhar o Cristo, essa porção. Por isso que tem pequenos pedacinhos de pão que nós partimos, porque eu quero comer cada compartilhar, eu quero comer, e é para engolir, né? Mastigou, engole, não cospe não, né? Eu via irmãos antigamente, eu falei assim, esse louvor não é da igreja, então, ou seja, estou cuspindo. Não pode, irmão, não pode. Eu preciso desfrutar de cada irmão, eu preciso desfrutar de cada compartilhar, de cada louvor. Então a mesa do Senhor tem essa representatividade, ela me introduz, ela me coloca, né, como fala o Salmo 23, né, preparas-me uma mesa. A mesa, né, se você vai na casa de alguém e ele prepara uma mesa, é para você ficar olhando? Não, é para comer. Normalmente em cima da mesa, uma mesa preparada, a mesa está preparada, então tem ali vários elementos, é para quê? Para comer e beber. Então o Senhor espera de nós, diante da sua mesa, que nós comamos e bebamos. Amém. Mas aí entra um outro aspecto, que está nesses 2 versículos também. Paulo fala para eles, aqui em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, sobre um problema que eles estavam enfrentando. Por quê? Havia um costume ali em Corinto, deles fazerem as festas de fraternidade, festa do amor, ceia de amor. O que é isso? Cada um traz um prato. Hoje nós vamos praticar aqui um lanche colaborativo, cada um traz alguma coisa, né? Mas naquela época, os ricos traziam grandes porções e os pobres não tinham o que comer. E alguns até se embriagavam. Olha que coisa horrorosa. Em Levítico nós lemos assim, olha, você quando vai entrar na presença do Senhor e servir o Senhor, não é bom tomar vinho, nem bebida forte. Por quê? Para que você tenha um objetivo, para que você saiba discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o puro, entre o bem e o mal, entre as coisas que são do Senhor e as que não são. Quando Deus cria Adão, Ele dá para Adão vários animais para Adão dar nome, e Adão deu nome aos animais domésticos e aos selváticos, ou seja, doméstico. Isso aqui pode entrar na minha casa, isso aqui fica do lado de fora. Nós vamos ter discernimento, e principalmente na casa de Deus. Casa de Deus somos nós reunidos, não só nas reuniões grandes, mas nas pequenas reuniões também. Onde nós estamos reunidos, seja uma conferência, seja um acampamento, seja um momento de louvor, pode ser um louvor na praça, pode ser o que for. Irmãos, esse ambiente é um ambiente governado por Deus. Então ele merece todo o nosso respeito. Então Paulo fala assim, olha, o que vocês estão fazendo, eu não vou ler aqui, os irmãos podem ler, isso não é a ceia do Senhor. Tá, vou ler o versículo aqui. Versículo 20, capítulo 11, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo.
Porque ao comer, diz versículo 21, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Está vendo? Será que nós tratamos... Bom, se eu trato Cristo, como que eu trato os irmãos? Se eu falo que eu amo a Deus, como é que eu posso amar os irmãos? Se eu menosprezo, o que é menosprezar a igreja? Me perdoe, irmãos, o que eu vou falar agora, tá? Eu também faço isso, estou falando isso para mim também. Às vezes a gente fica cheio de agitação quando nós estamos juntos, reunidos aqui no local. E falando aqui e tal, conversa. Aí eu quero falar para o irmão que eu comprei o carro novo, aí eu quero perguntar se ele conseguiu fazer o negócio. Irmão, deixa isso para a hora do lanche. No momento em que nós estamos reunidos, nós não podemos menosprezar. No caso dos coríntios aqui era pior, porque estavam até se embriagando. Mas aí Paulo fala assim, olha, o que eu recebi do Senhor, versículo 23, porque o que eu recebi do Senhor é o que também entreguei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Agora olha a diferença, lá no capítulo 10, versículo 16, fala primeiro do cálice, do sangue, mas aqui fala primeiro do pão, aqui fala primeiro de comer e depois beber, porque agora é a ceia do Senhor. Agora o sentido não é mais horizontal, agora o sentido é vertical. Agora é Deus Pai quer se alimentar daquilo que nós temos para oferecer. Agora é a ceia do Senhor, não é o meu momento, é o momento do Senhor se alimentar de nós, desfrutar, nos aspirar, até mesmo mandar o fogo, igual no tabernáculo, no templo, que mandava o fogo, consumia, e ele aspirava aquela fumaça que subia, ele se regozijava com as cinzas. Por que com as cinzas? Porque o velho homem tinha sido exterminado ali, e agora o novo homem podia entrar. A cinza é a parte mais pura, né? Depois você queimou tudo, cinza é muito puro. E aí eles poderiam se alimentar disso. Então aqui, quando fala o que eu recebi do Senhor, fala uma frase muito importante, versículo 24, parte final, fazer isto em... Vamos falar junto? Fazer isto em... Então agora nós estamos trazendo a memória do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Essa reunião, especialmente quando nós reunimos para partir o pão, normalmente nós fazemos isso aos domingos pela manhã. Não quer dizer que tem que ser só domingo de manhã. Eventualmente nós podemos partir o pão no domingo à noite, até no sábado, até outro dia. Podemos até partir mais de uma vez por semana. Mas para que todos os irmãos participem, para que nós também, entendendo que o primeiro dia da semana foi representando a ressurreição do Senhor, então nós entendemos que seria mais adequado, momento em que a maioria dos irmãos não trabalha, né? A maioria de nós não trabalha domingo. Por outro lado, também representa para nós o dia da ressurreição, então nós fazemos isso. E essa memória do Senhor, imagina o seguinte, alguém muito importante vai lá na sua casa, seja um parente que está morando no exterior, seja um amigo, um grande amigo, seja quem for, aí o que você faz? Prepara a casa, ou você recebe de qualquer maneira? Você prepara a casa, limpa, deixa cheirosa, faz uma comida diferente, e aí o marido e a esposa chamam os filhos e falam assim, não vai meter na mão na mesa não, respeito. Por que respeito? Porque aquela pessoa para você é digna. Por isso que aqui fala de comer indignamente, de beber sem dar a devida honra. Será que nós comemos como? Não é para deixar de comer. Fala, examine-se e coma. Vamos ler? Senhor Jesus, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por um lado, irmãos, eu deveria já durante a semana estar me examinando, fazer um exame rigoroso diante do Senhor. Sabe, aquela oração que nós fazemos, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, lava-me com o Teu sangue precioso, me perdoa, Senhor. Esse exame, a gente fala, Senhor, se tem algum pecado, hoje, por exemplo, Salmo 139 estava para nós, né? Lá no finalzinho dele fala, sonda-me, Senhor.
e conhece o meu coração, os meus pensamentos. Põe isso. Põe Salmo 139, 23 ou 24, deixa eu ver. Salmo 139. Isso mesmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, irmãos, esse é o nosso exame. Senhor, me sonda, porque nem eu mesmo, às vezes eu estou achando que estou fazendo alguma coisa e que está tudo bem, mas o Senhor fala para mim, não é assim. Então eu preciso fazer esse autoexame, né? E assim comer do pão e beber do cálice. Não é para você, eu estou com um problema, não, irmão, coma. Mas lembre-se que você ainda precisa resolver aquela questão que o Senhor te mostrou. O Senhor te mostrou. O Senhor mostrou para mim e para você alguma coisa, resolva. Mas não deixe de comer e de beber. Mas também ao comer e beber, ou seja, durante todo o momento da reunião, e especialmente no momento em que nós oramos, como nós vemos no capítulo 10, versículo 16, porventura o cálice que abençoamos. Então, a ênfase na oração é abençoar aqueles elementos, para que ao tomarmos, lembremos do Senhor, em realidade, de forma reverente, de forma solene, com toda a dignidade que o Senhor merece. O Senhor merece toda a dignidade dessa terra. Então, o normal é que nós tivéssemos esse sentimento. Isso muda a nossa história. Isso muda a nossa maneira de ver as coisas. Isso muda até mesmo o quanto o Senhor abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos. Isso muda até o jeito que nós passamos a perceber o Senhor, a nossa percepção, né? Domingo passado o Rogério falou sobre meditar na palavra. Eu até falei com ele, poxa, eu sempre faço isso. Às vezes eu me detenho, eu paro ali no versículo e fico considerando, e aí eu transformo a palavra do versículo em pergunta para mim, para o Senhor, e naquele diálogo ali o Senhor vai e fala alguma coisa, é tão gostoso. E aí esse sentimento, às vezes mistura com um hino, com uma oração, com outro versículo, aí quando chega na reunião, a reunião está rica, e o Senhor desfruta, o Senhor, Ele aspira esse suave aroma. Então, mais importante aqui, irmãos, quando nós tomamos o pão e tomamos o cálice, é entender que o Senhor se entregou para fazer o seu edifício. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Efésios capítulo 1. A Bíblia fala para a gente aqui em Efésios 1, que esse Jesus que se entregou por nós, foi dado para a igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ou seja, Deus tinha um mistério, a sua vontade era um mistério, os homens não sabiam qual era a vontade de Deus, era um mistério, estava oculto. Aí ele vai e revela o mistério da sua vontade, que é Efésios 1, 9 e 10, fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo, de fazer e convergir nele, ou de ser encabeçado por ele, na dispensação da plenitude do tempo. Quer dizer, quando terminar a era onde tem o tempo e o espaço, quando introduzir a eternidade, todas as coisas estarão debaixo de Cristo. Mas para que isso seja um processo que dia a dia, cada vez mais pessoas sejam ganhas e mais pessoas se dediquem ao Senhor, mais pessoas sejam encabeçadas. E aí há dois aspectos desse encabeçamento. O primeiro é individual, quando o Senhor fala comigo e me constrange para que eu seja governado pela vida de Deus. E o segundo é coletivo, e esse é complicado, porque aí nós precisamos ser um. Nós vamos servir os irmãos. De que jeito nós vamos servir? Alguns têm que morrer, porque uma das opiniões vai prevalecer. E possivelmente vai prevalecer aquela que o Espírito deu. Porque quando nós temos várias opiniões, nós vamos perceber que uma delas foi o Espírito que soprou. E isso vai trazer paz para nós interiormente. E aí esse Cristo que está falando, ele vem e encabeça todas as coisas. Aqui no final do capítulo 1 fala assim, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, né? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então o mistério da vontade de Deus era Cristo encabeçar. Para que isso seja cumprido, ele deu à igreja, a qual é o seu corpo.
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo enche cada necessidade minha e sua, em todos os aspectos da nossa vida, mas isso só se torna real por meio do viver da igreja. Não fica bravo comigo, irmãos, é o que a Bíblia diz. Ou seja, nós às vezes desprezamos isso e eu não posso acreditar, talvez, alguns fracassos que a gente sofre durante a nossa vida cristã, decepções, desilusões, coisas que nos afetaram por causa de organizações de homens. Mas o propósito de Deus permanece imutável. Ele vai trazer o reino, arrebatando a igreja dos primogênitos. Em Hebreus não fala isso? Ele vai arrebatar a igreja dos primogênitos, porque já está arrolada nos céus. Arrolada quer dizer, descrita em um rolo. Nomes e nomes estão sendo escritos ali. Você quer participar disso? Seu nome pode estar sendo escrito nesse momento. Então aqui ele deu para a igreja. Aí, a partir do capítulo 2, ele começa a falar quem são esses materiais que constituem esse edifício de Deus. E aí, ao falar desses materiais, ele fala que eles, ajuntados, constituem uma família e um edifício. Final do capítulo 2, versículo 19 em diante. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu sou família de Deus. Vamos falar todos juntos? Eu sou família de Deus. Esse é fácil falar, né? Agora tem outro aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual juntamente vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Como que nós vamos ser a habitação de Deus no Espírito se nós, na condição de igreja, ainda somos tão imaturos? Somos tão infantis. Então até o capítulo 10 Paulo tratou para poder introduzir o assunto da mesa do Senhor. Mas a partir do capítulo 11 agora, são aspectos espirituais em que eu preciso lembrar da minha comunhão individualmente com o Senhor, né, Deus, mas agora também coletivamente, de maneira vertical, toda a igreja em uníssono, em uma só voz. Lembra quando Paulo escreve: eu quero que vocês tenham a mesma disposição mental, ter as mesmas coisas. Vamos ler essa parte, é tão gostoso. Acho que é Filipenses 4, né? Não, não é não. É o 2, perdão. É Filipenses 2. Olha essas coisas aqui, que interessante, irmãos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Exortação em Cristo? Ótimo. Alguma consolação de amor. Puxa, muito bom, consolação de amor. Alguma comunhão do Espírito. Aleluia, comunhão do Espírito. Quem não quer? Quem não quer ser consolado em amor? Quem não quer ser exortado em Cristo? Quem não deseja uma comunhão do Espírito? Se há entranhados afetos e misericórdia. Já pensou um ambiente onde todos os irmãos são afetuosos, carinhosos, amáveis, e tem misericórdia, quer dizer, olha para a minha miséria e fala assim: puxa, eu preciso ajudar aquele irmão. Não é bom tudo isso? Mas ao mesmo tempo que ele está falando de coisas boas, ele fala assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, quando alguém vem aqui à frente e fala, ou se você entra no local de reuniões, aí está no dia da limpeza, aí chega um irmão bem simples e você fala para você: irmão, pega a vassoura e varre ali. Eu falo assim: mas peraí, quem é ele para falar assim comigo? Eu sou aquele irmão que fala a palavra. E daí? Nós vamos aprender a considerar os outros superiores. E aí continua falando para a gente: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Você vai orar: Senhor, me esvazia, Senhor, me esvazia. Eu falo: então faça como Cristo, tem o mesmo sentimento. O que ele fez? Assumiu a forma de servo.
Senhor, me esvazia. Então serve, irmão. Senhor, eu quero ser esvaziado. Então só servir. Senhor, eu não sei ser humilde. O Senhor foi humilde. Como que faz para ser humilde? A si mesmo se humilhou, versículo 8, tornando-se obediente até a morte. Às vezes nem a vassoura eu quero pegar para varrer, né? Mas o Senhor foi obediente até a cruz, até a morte de cruz. Então, irmãos, quando a gente fala daquilo que o Senhor jurou, Ele disse: eu edificarei a minha igreja. A palavra do Senhor não passa. A igreja do Senhor, nós não estamos edificando nada, nós estamos colaborando. O labor é de Cristo, a operação é de Cristo, nós estamos cooperando. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, ou seja, a igreja já tem o seu fundamento, que é Cristo mesmo, e nós agora edificamos. Então, a reunião que tem a mesa do Senhor, que tem a ceia do Senhor, da qual Paulo começou a tratar aqui, ela tem muito mais significação do que nós podemos apenas trazer para uma mesa com dois elementos, um cálice, um pão ali, e depois vamos partindo, e aí a gente espera para partir junto. A gente começa a criar uma série de liturgias desnecessárias, sendo que na verdade o que nós mais precisamos é ser um. O que nós mais precisamos é enxergar o aspecto da igreja como lugar onde Deus pode governar, onde Deus pode trazer a realidade do reino dos céus. Vou lembrar de novo, Deus não pode trazer a realidade do reino dos céus em outro ambiente a não ser da igreja. A Organização das Nações Unidas talvez seja o lugar que menos tem unidade, mais se briga, cada um quer puxar o tapete do outro. Mas na igreja, Deus faz a sua vontade. Então, quando nós partimos o pão, nós dizemos sim e amém para a vontade de Deus. É a consumação do venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou pelo menos deveria ser. Porque se nós declaramos isso da boca para fora, ou seja, se nós não discernimos o corpo, puxa, irmãos, que triste, a cada domingo apenas uma liturgia fraca. Mas por outro lado, se a nossa liturgia, e aí eu vou falar de ordem agora, é preparar todas as coisas porque o convidado mais importante do universo vem ser honrado nesse dia. É uma reunião em memória do Senhor, e Ele pediu isso. Lá no Velho Testamento, nos Salmos, o Salmo 116, o salmista perguntou: que darei ao Senhor por causa de todos os seus benefícios para comigo? E aí ele dá a dica: tomarei o cálice da salvação. Olha, nem tinha reunião do Partido do Pão, mas ele já estava lá profeticamente falando sobre isso. Está vendo? Então hoje nós temos a oportunidade, irmão. Eu estava pensando assim, sabe, às vezes a gente fica preocupado: puxa, eu não era do tempo de Davi, Davi fez tanta coisa, Abraão, Noé, Jonas entrou no grande peixe, Sansão era forte. Irmãos, mas ao mesmo tempo ele não tinha todos os salmos, ele não tinha o Novo Testamento, ele não tinha o Espírito que veio habitar dentro de nós. No máximo ele tinha ali um momento, o Ronaldo me fez querer ler Ezequiel, ele falou assim, sabe quando você come uma comida tão boa, mas tão boa, que você, poxa, eu vou lá comer essa comida que ele falou. Aí ele me falou, do tanto que ele está comendo Ezequiel, eu falei, deixa eu dar uma espiadela lá para... E ali ele começa falando das visões proféticas dele, aí falou que veio o Espírito do Senhor e tomou ele, mas aquilo não era constante, era de vez em quando, era numa necessidade específica. Hoje o Senhor habita em nós. Amém. Até quando você está dormindo, você sonha, porque o Espírito continua, ele não sai hora nenhuma. E ainda de vez em quando ele te enche de poder exteriormente para você pregar o Evangelho, para você se humilhar, se esvaziar, submeter e servir os irmãos, para te encher de realidade como unção, para eu poder partir o pão com mais realidade, e para eu entender que existe uma meta. Minha visão me direciona para uma meta, e essa meta é trazer o reino. Amém. A igreja é para trazer o reino, hoje como realidade e no futuro como manifestação. Jesus é o Senhor. Mais tempo para os irmãos compartilhar, né? Amém. Podemos compartilhar em pequenos grupos primeiro.
e depois vamos usar o microfone aqui na frente para trazer mais riquezas. Amém?